Olá a todos, boa tarde. Por alguns problemas técnicos, deu tudo certo no final. Então, pessoal, vamos conversar um pouco hoje sobre biofabricação de tecidos biológicos. Só um momento, vamos arrumar aqui. Então, primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Jordana Andrade, eu sou cientista, doutoranda na Universidade Federal de Goiás, na área de ciências farmacêuticas. Atualmente, eu trabalho com biomateriais, confecção de biomateriais para ciências, medicina regenerativa e métodos alternativos e várias outras coisas que eu vou explicar durante a palestra. Eu também sou divulgadora científica, amo divulgar a ciência por tudo, e sou bem defensora da ciência numa linguagem popular. Então, aqui durante a minha palestra eu não vou falar jargão, porque o meu intuito realmente é passar o conhecimento de uma forma que a maioria das pessoas entendam. Eu sou uma eterna estudante, eu amo estudar de paixão, eu faço doutorado, eu considero doutorado um trabalho, não um estudo, doutorando, pós-graduando em geral, não é só estudante, somos cientistas também. Sou apaixonada pelos métodos alternativos e pelas tecnologias emergentes. Então, o que seriam essas tecnologias emergentes? As tecnologias emergentes são as técnicas inovadoras, elas são encontradas em todas as áreas, engenharia, comunicação e etc. E também temos na área de biomedicina e medicina. Essas técnicas, por ser muito inovadora, às vezes elas não têm um emprego tão acentuado no presente, só que tem uma capacidade de gerar uma mudança muito grande no futuro. Então, por isso que elas são importantes, às vezes, por mais que não tenha a aplicação atual, querendo ou não, um momento de mudança para o mundo inteiro. Então, na área da biomedicina e medicina, nós temos várias, dentre todas que existem, eu coloquei só algumas aqui para pontuar. Temos a cirurgia robótica, engenharia genética, engenharia de tecidos, biofabricação, nanotecnologia e medicina regenerativa. A engenharia genética também está muito em alta, principalmente depois do CRISPR, e são várias outras, uma área diferente, mas hoje eu vou falar sobre a engenharia de tecidos, biofabricação e medicina regenerativa. Então, o que seria a biofabricação? A biofabricação, ela é a produção automatizada de produtos biológicos a partir da estrutura organizada de células vivas. Então, o que seria isso, É a produção automatizada, então, por meio de tecnologia, para a produção de produtos biológicos funcionais. Então, são diversos produtos a partir de uma estrutura de células vivas. Então, por exemplo, a gente pode utilizar leveduras, bactérias e células humanas para a produção de medicamentos, para a produção de vacinas e dentre outras. Também a gente pode fabricar biomateriais e também tecidos, que é a parte que eu vou falar mais adiante. Biomateriais significa que são materiais compatíveis com o corpo humano, ou seja, quando a gente implanta num ser vivo, no humano, ou pode ser animal também, dependendo da área, é um material que a célula consegue aceitar muito bem, a célula e o corpo em geral. Então, aqui a biofabricação.
Então, a biofabricação, ela é uma área específica muito grande, como eu falei, abrange a questão de produção de vacinas, produção de várias outras moléculas, medicamentos, mas quando ela é agregada à manufatura aditiva, que é uma área da engenharia, a parte mais famosa é a impressão 3D. Para uma aplicação na engenharia de tecidos e medicina regenerativa, a gente tem, então, a área da biofabricação de tecidos. Então, é uma área bem específica, uma área muito recente, mas que tem muito a crescer. E como surgiu essa necessidade? Surgiu ali, né? Como surgiu essa necessidade de fabricação de tecidos e órgãos, né? Por que as pessoas começaram a querer fazer esse tipo de ciência e tecnologia? Então, aqui nesse gráfico, a gente vê que esse é um dado dos Estados Unidos. Então, a gente consegue perceber essa área rosa, a quantidade de pessoas que precisam de um transplante. E a área azul e verde, pelo menos para mim aqui está verde, não sei se é verde ou amarelo, são áreas compatíveis com doadores de órgão e o número de transplantes que são realizados. Então, a gente consegue ver uma discrepância muito grande entre a necessidade de doação e o que realmente é efetuado de transplante. Isso um dado dos Estados Unidos, né? Aí, quando a gente olha para o Brasil, é um dado que é semelhante também. E isso se repercute no mundo inteiro. Então, a quantidade de transplantes que é necessário é muito inferior à necessidade de transplantes realizados. Então, aqui, por exemplo, a gente tem córnea, rim, fígado, coração. Então, em todos esses, a gente consegue ver que a necessidade é muito maior do que realmente é realizado. Então, a gente tem uma outra questão também, que é a substituição e a redução do uso de animais. Para se fazer medicamentos, para se fazer vacinas e, anteriormente, para se fazer cosméticos, era necessária a utilização de animais. Hoje, para cosméticos é proibido o uso, né? A gente não utiliza mais animais. E a partir de 2019, no Brasil, né, o CONSEA, que é o órgão que fiscaliza a utilização de animais, né, experimentação animal, colocou como obrigatório o uso de métodos alternativos, né, que são métodos que reduzem ou que substituem o uso de animais, e também métodos que aprimoram as técnicas, né, para evitar sofrimento animal, enriquecimento, então começa a dar um ambiente mais agradável para o animal viver. Então, a partir de 2019, é obrigatório no Brasil a utilização desses métodos alternativos quando existentes. Então, não são em todas as áreas que a gente tem métodos alternativos, né? Isso é um gargalo muito grande. Então, por exemplo, quando a gente avalia um medicamento que precisa ser avaliado no organismo como um todo. É diferente de um cosmético que a gente precisa avaliar, por exemplo, na pele, no olho. Então, quando é algo mais localizado, é mais fácil de fazer com um método alternativo, né, com uma célula, do que com um medicamento que a gente vai tomar e vai para a corrente sanguínea e vai para o corpo inteiro. Então, a gente ainda não consegue reproduzir esse corpo inteiro dentro de um laboratório com células, ainda. Então, né, se pensou, como vamos solucionar esse problema de doação de órgãos, situação do uso de animais, a necessidade de testes mais preditivos, porque hoje a gente tem a alternativa de usar animais, só que ela não é a melhor. Assim, a gente consegue, né, várias informações com os animais, só que o humano não é um rato. Então, a gente precisa de métodos, né, de avaliações mais preditivas, que são mais compatíveis com o ser humano. Então, aqui só um parênteses,
é que a gente precisa sempre lembrar que ciência é um processo. Tudo que eu vou contar aqui é uma história que não aconteceu de um ano para cá. É uma história de 50 anos. Se iniciou há 50 anos, mais ou menos, e hoje a gente ainda está na metade dela. Tem muito caminho a percorrer, né? Mas a gente já tem algumas vitórias, a gente não pode desconsiderar. Mas a gente sempre tem que lembrar que ciência é um processo, não é só um resultado, não se faz rápido, e a gente precisa ter um pouco de paciência também, porque tem várias limitações, a gente não consegue fazer as coisas tão rápido. Então, primeiro, eu vou falar um pouco do que é a engenharia de tecidos. A engenharia de tecidos, então, é uma área, né, das ciências biomédicas, em que a gente desenvolve modelos 3D. O que seriam esses modelos 3D? A gente utiliza células humanas ou células animais, né, dependendo do que a gente quer. A gente sempre tem que pensar no qual que é a nossa pergunta, para entender que tipo de célula que a gente vai usar, que tipo de suporte, etc. Então, se for só para pesquisa, às vezes não é necessário usar células 100% humanas. Mas se for para implantar numa pessoa, a gente precisa utilizar o máximo de ingredientes humanos que a gente consegue ter. Então, né, para engenharia de tecidos, a gente utiliza células, os scaffolds, que são suportes, é como se fosse uma casinha para a célula, e fatores de crescimento, fatores de nutrição. Então, a gente dá todo um suporte para a célula para ela crescer e desenvolver. Então, aqui falar um pouco sobre as culturas de célula. Então, a gente consegue ter dois tipos de culturas de célula, o modelo 2D e o modelo 3D. Com o modelo 2D, que é esse daqui que a gente pega uma plaquinha, coloca as células e coloca um meio de nutritivo. Então, esse método é bom para algumas coisas, né? Depende, como eu falei, sempre depende. O método é bom para algumas coisas, só que ainda existem algumas situações que ele não consegue ser tão bom. Então, foi quando a gente começou a ter a necessidade de modelos 3D. O modelo 3D, a gente consegue ver que essa parte azul, que é o scaffold que eu falei, que é a gente pode falar uma cama ou uma casinha para célula que a gente coloca, pode ser de diversos tipos de materiais, pode ser material tipo colágeno ou pode ser algum material sintético. E quando a gente coloca a célula nesse modelo, tem uma tendência maior da célula gostar mais desse tipo de modelo, porque ela pode crescer, pode fazer várias camadas, pode crescer para dentro do scaffold também, e esse modelo, ele consegue mimetizar bem melhor a fisiologia normal do corpo humano, porque a gente não é 2D, a gente é em 3D, né? A gente tem várias dimensões. Então, o modelo 3D, ele consegue ser mais preciso para algum tipo de avaliação. Então, né, eu falei de um dos componentes da biofabricação de tecidos, que é a engenharia de tecidos, e agora eu vou falar da manufatura aditiva aplicada à engenharia, ou aplicada à biofabricação. A manufatura aditiva, ela é uma área da engenharia, né, a gente utiliza ferramentas tecnológicas para fazer a manufatura. A principal delas é a impressão 3D. Então, a gente trouxe esse conceito, né, da manufatura aditiva para a área de biológicas e assim a gente consegue aplicar para fazer esses modelos 3D que conseguem ser mais precisos, porque quando a gente consegue fazer à mão algumas coisas, e depende, como eu falei, sempre dependendo do que a gente for querer avaliar, ela serve muito bem. Mas, por exemplo, para fazer um implante, aqui tem a foto de uma orelha para uma pessoa que perdeu uma orelha, a gente não consegue fazer à mão. Então, essa bioimpressão que a gente chama, que é a impressão com materiais biológicos, ela consegue ser bem mais precisa do que a gente fazer à mão.
Isso precisa tanto macroscopicamente, né, como a gente vê uma orelha aí bonitinha, quanto microscopicamente. Então, a gente consegue, por exemplo, às vezes fazer vaso sanguíneo, fazer camadas diferentes. Então, é uma técnica bem mais precisa. E aqui, como eu falei, né, juntando, então, todo o conhecimento que a gente tinha com a engenharia de tecidos, com o conhecimento que a gente trouxe da engenharia com a manufatura aditiva, hoje a gente tem a biofabricação, né, mas principalmente a biofabricação de modelos 3D de órgãos e tecidos. Então, como funcionaria essa biofabricação? Então, vamos supor que uma pessoa sofre um acidente ou sofre algum tipo de dano em um tecido, um órgão, e ela vai precisar repor esse tecido. Então, a gente consegue, em tese, né? Porque vocês vão ver lá para frente que a gente ainda está um pouquinho atrás do que a gente gostaria de estar. Mas, em tese, a gente pega uma célula, uma amostra de célula dessa pessoa, a gente consegue cultivar essas células e com os biomateriais, né, para fazer o suporte para a célula, a gente consegue fazer, por exemplo, a orelha em 3D, a gente tem que ter um tempo para ocorrer uma maturação e depois a gente pode reimplantar no paciente. Então, isso quer dizer que nós estamos salvos, que agora a gente pode, qualquer tipo de tecido pode ser reimplantado. E não é muito bem assim, né? Vamos ter calma ainda, não é muito bem assim. Como eu falei, ciência é um processo, não é questão de um ano que a gente vai conseguir fazer um órgão para ser reimplantado, mas a gente precisa partir de alguma coisa, né? Então, o que temos hoje mais próximo desse órgão que pode ser implantado? Esse coração. Esse coração, que é do tamanho do coração de rato, né? A gente consegue ver os cientistas segurando ele lá atrás, é de um grupo de Israel, e é o coração, é o tecido até o momento, inclusive que eu tenho conhecimento, que tem que é melhor desenvolvido para essa área, né? Então, eles conseguiram colocar diferentes tipos de materiais, diferentes tipos de células. Então, isso implica que a gente tem que entender que um órgão nosso, ele é muito complexo, né? Ele é feito de vários tipos de materiais. Então, eles conseguem replicar isso dentro do laboratório. Então, a gente consegue até ver essa parte azul, que seriam os vasos sanguíneos, e a parte vermelhinha seria o músculo. Mas, como eu falei, a gente tem que começar de algum lugar, né? Por mais que hoje não seja algo implantável, já é um grande avanço para a área. Então, como é feita essa bioimpressão, né? São várias etapas. A primeira etapa, a gente vai, né, escolher um ingrediente que a gente vai trabalhar. Então, que primeiro é a biotinta. A biotinta, ela é composta de células e de biomateriais. As células, né, como eu falei, depende do que a gente vai querer trabalhar, do que a gente vai querer fazer. Então, se a gente quer fazer, por exemplo, o coração, a gente pega células do coração. Se a gente quiser fazer um osso, pega células do osso. E a gente também pode trabalhar com células tronco. Então, são aquelas células que elas podem se transformar em outras também. Então, a partir do momento que a gente escolhe a célula, a gente escolhe um biomaterial. O biomaterial, ele pode ser de diversas fontes, né? Eu vou falar agorinha, mas ele pode ser de diversas fontes, tanto sintética quanto naturais. Após essa fase da biotinta, a gente vê, então, a questão do software. Como que a gente vai fazer o desenho? Porque, como eu falei, a gente utiliza a bioimpressora. Então, ela precisa de um software para, né, fazer o desenho da orelha ou da coisa que a gente precisa. E quando a gente, depois desse processo, né, a gente faz a bioimpressão, e quando o material já está impresso, a gente tem que avaliar se
Esse modelo, ele tem alguma viabilidade, né? Se a tinta que a biotinta que a gente escolheu, ela foi printável, que a gente chama. Então, às vezes a gente escolhe um tipo de biomaterial que ele não funciona, então ele fica muito líquido e escorre e acaba todo o desenho que a gente tinha programado. Ou às vezes é um material muito rígido, que entope a seringa. Então, a gente tem que ver se a bioimpressão em si foi eficaz. E também depois ver se as células conseguiram se manter vivas após esse processo. Então, a gente tem que pensar que é um processo, né, uma célulazinha, é um processo um pouco não muito agradável, porque ela tem que passar por uma agulha. Então, às vezes, a pressão pode ser muito grande, pode causar algum dano na célula, e depois a gente avalia isso também. E quando o tecido, o órgão, está impresso, a gente faz a maturação. Essa maturação, né, é o tecido, ele sai muito jovem, vamos colocar assim, de uma bioimpressão. Então, ele precisa da maturação para desenvolver e criar mais camadas, as células se adequarem melhor ao ambiente, ou até mesmo começar a produzir algum tipo de substâncias. Então, não é de primeiro que a gente consegue fazer o tecido funcionar, assim, né? Então, a gente precisa de uma maturação para fazer ele funcionar. Então, como eu falei, né, a primeira biotinta que a gente escolhe a célula, o tipo da célula, dependendo da nossa pergunta, do que a gente quer fazer. É importante lembrar, por exemplo, cada parte do nosso corpo tem um tipo de célula diferente, um tipo de textura diferente, então a gente percebe que o osso ele é mais rígido do que a orelha é mais rígida do que a nossa pele, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E a gente pode escolher os biomateriais, né, os biomateriais sintéticos ou naturais. Hoje eu trabalho com biomateriais naturais, então eu tiro de organismos vivos. Os materiais sintéticos a gente faz dentro do laboratório mesmo. Então, após a escolha do material, né? Como eu falei, a gente faz o desenho em software, geralmente AutoCAD e outros tipos de software, inclusive, que são utilizados até na engenharia, né? A gente trouxe também esses softwares para cá. E a bioimpressão, a questão que eu falei da viabilidade do método, né? Para ver se ele vai ser consistente, se ele vai aguentar, por quanto tempo ele vai aguentar, porque isso é até uma questão que a gente tem também, que às vezes a gente não consegue deixar esse tecido viável, né, o tecido vivo por muito tempo. Então, acaba que ele morre, sei lá, com 7 dias, e a gente não quer isso, a gente quer manter o tecido o máximo que a gente conseguir vivo. E também da questão da viabilidade celular, porque eu falei que o processo é um pouco estressante. E a maturação, né? Como eu falei, o tecido ele sai um pouco imaturo após a bioimpressão e ele precisa ser maturado. Essa maturação a gente pode fazer, por exemplo, dentro de uma estufa ou dentro de bioreatores, que são equipamentos que fazem essa maturação de acordo com o tecido. Então, ele ajuda na circulação de nutrientes, ajuda, por exemplo, se for um músculo esquelético, né? O músculo ele precisa do movimento igual a gente faz, né? Ele precisa do movimento para se desenvolver. Então, alguns bioreatores eles conseguem reproduzir esse tipo de movimento de estica e relaxa. E os exemplos de biofabricação que a gente tem hoje, né? Como eu falei, a gente ainda não consegue um modelo extremamente viável e extremamente semelhante ao que a gente tem no nosso corpo humano, né? Contudo, já é um início, por exemplo, o Coração de Israel já é um grande avanço, e a gente também tem alguns outros modelos que, por mais que eles não sejam aplicáveis ainda à medicina regenerativa, eles são aplicáveis à pesquisa. Então, por exemplo, a gente pode fazer mini pulmões, tecido de córnea e tecido de pele também, fígado, rim, tudo isso. E
é muito aplicável à pesquisa. Então, hoje existe uma grande área voltada exclusivamente para a pesquisa e não só para o transplante. Então, quando a gente fala em questão de pesquisa científica, né? Existe a necessidade de redução e substituição dos animais. Como eu falei, a gente ainda não consegue fazer isso 100%, né? Mas já estamos no início. Então, eu acho que, não sei, eu projeto pelo menos que daqui 10, 20 anos a gente vai ter métodos bem mais inovadores, métodos bem mais preditivos. Eu acredito, eu já trabalhei com animal, mas hoje eu sou super defensora dos métodos alternativos, e eu acredito que em poucos anos a gente vai conseguir eliminar o uso de animais. Só que, assim, poucos anos da ciência é muito diferente da nossa percepção, né? Como eu falei, seria em torno de 10, 20 anos. E eu acho que eu sou até um pouco otimista demais. E aqui eu trouxe um exemplo que ele também é feito por biofabricação, né? A gente pode empregar técnicas de bioimpressão nele também, que é o órgão on a chip, né? O órgão no chip. E o que seria isso? É um chip mesmo, o tamanho de uma lâmina de histologia, né? Ele é bem pequeno, e que tem vários orifícios que são conectados por até essas linhazinhas que a gente vê aí, azul e vermelho. E dependendo, né, pode ser tudo líquido similar ao sangue ou pode passar sangue de um lado e ar do outro. Essa figura que está mais próxima, assim, ela é sangue de um lado e ar do outro. Então, a gente consegue mimetizar um organismo inteiro, porque, como eu falei anteriormente, o problema que a gente tem hoje é a questão de mimetizar um corpo inteiro. Então, quando a gente tem uma avaliação específica, no olho ou na pele, é mais fácil do que um organismo como um todo. E a questão também, uma outra aplicação que a gente tem da bioimpressão é na área da indústria alimentícia. Existem algumas empresas já que fazem produção de carne em laboratório. Carne tanto por base animal quanto por base vegetal. Tem até relatos de algumas pessoas que falam que é bem parecido mesmo, mas, né, isso é uma área que eu deixo para o pessoal da engenharia de alimentos, né, é uma área super interessante porque geraria um impacto na produção, né, agropecuária. Então, talvez seria uma alternativa bem interessante. Então, né, como o título da palestra é Bioimpressão, a Ciência do Futuro, eu acho que a biofabricação, ela é uma área do presente, mas que a gente vai colher muitos resultados no futuro. Então, como eu falei, a ciência é um processo, não é tão rápido assim as coisas, mas vocês conseguem ver que o nosso avanço já foi muito grande, né? E eu tenho muita esperança que em poucos anos da ciência, né, daqui 10, 20, 50 anos, a gente terá a possibilidade de fazer transplantes, órgãos dentro do laboratório e também, possivelmente, excluir o uso de animais na pesquisa. E eu trouxe uma outra informação aqui, que é a biofabricação, né, empregada hoje na questão da pandemia. Então, eu não consegui achar muitos estudos, né, sobre isso, até porque como a área é nova e a pandemia é nova, acaba que é tudo muito recente. Mas o emprego desses métodos, né, vamos supor, mini pulmões, para análise de mecanismo da doença, né, que a gente hoje não sabe tudo o que acontece, né, cada dia é uma notícia nova, e também para avaliação de medicamentos, seria uma ideia, assim, maravilhosa. Então, né, finalizando, que o pessoal já até tá falando aqui 5 minutos, finalizando, eu vou deixar essa frase, né, do Steve Jobs, que
que eu encontrei e que eu achei que seria perfeita para o momento, né? Que ele, eu não sei, eu não consegui achar a data que ele falou isso, mas, se não me engano, foi em 2010, 2011, que ele falou que ele pensa que a maior inovação do século XXI seria a inserção da biologia e da tecnologia, né? Que uma nova era estava começando. E ele tem toda a razão, uma nova era está começando. E aqui vou deixar o meu contato para vocês, quem tiver dúvidas, redes sociais, o Instagram do meu laboratório, o Instagram meu pessoal e também de um projeto que eu tenho com uma colega minha para divulgação científica na área de métodos alternativos e toxicologia in vitro. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, não sei se a gente tem, por favor, 2 perguntas para responder. Vamos lá. E também, se alguém quiser, tem meu e-mail, pode mandar. Já tem modelos de 3D para células cardíacas. Sim, como eu falei, a gente já tem até mini modelos, né, do tamanho de rato. Eu acredito super que no futuro a gente vai conseguir. Mas, como eu falei, é um futuro da ciência, não é o nosso, que daqui 10 anos, ou daqui poucos anos. Eu acho que ainda está um pouquinho longe, mas com certeza no futuro será muito possível. A outra pergunta? Que órgãos e tecidos já são feitos no Brasil? No Brasil, eu sei que tem um pessoal trabalhando muito com pele, né? Que é uma área muito desenvolvida por conta de questão de cosméticos. No meu laboratório, a gente tem alguns modelos também, modelo respiratório, modelo de córnea. E que eu saiba é isso. Que eu sei mais dessa área, porque é a área que eu mais trabalho. Mas tem vários outros grupos trabalhando com isso também. Qualquer coisa pode me mandar e-mail que a gente acha junto. É isso. Então, meu tempo acabou. Fico muito feliz de poder contribuir. Qualquer coisa, podem me mandar perguntas no particular e no e-mail. Agradeço desde já o evento e as pessoas, né, que fizeram tudo isso acontecer.